Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar a respeito da intertextualidade. Comecemos pela definição. Intertextualidade é um recurso utilizado entre textos, ou seja, a influência e relação que um estabelece sobre o outro. Aqui eu destaco que o prefixo inter significa entre, né? Assim, determina o fenômeno relacionado ao processo de produção de textos que faz referência explícita, isto é, de forma clara, visível, aparente, ou implícita, de forma subentendida. Costumamos usar o termo, né, a expressão deixar nas entrelinhas. Então, quando a coisa não está clara, exposta, né? Aos elementos existentes em outro texto, seja em nível de conteúdo, forma ou de ambos, forma e conteúdo. Grosso modo, a intertextualidade é o diálogo entre textos, de forma que essa relação pode ser estabelecida entre as produções textuais que apresentem diversas linguagens, visual, auditiva, escrita, sendo expressa nas artes, na literatura, na pintura, escultura, dança, música, cinema, propagandas publicitárias, programas televisivos, provérbios, charges, dentre outros. Seriam inúmeros os exemplos. Um deles, temos, por exemplo, no filme. Você vê um filme cujo título é Deu a Louca na Chapeuzinho. Um filme, né, recente. Imediatamente, ao pensar no Deu a Louca na Chapeuzinho, nós pensamos numa história famosa, num conto, e aí nós temos essa intertextualidade. Nós temos na poesia, na música, por exemplo, uma música que retoma outra. Pode ser pela forma ou pelo conteúdo, pode ser pelos dizeres da música, da letra, como também pode ser pela melodia. Então, esse diálogo entre textos acontece. Um dos exemplos mais conhecidos de intertextualidade tem a ver com a obra-prima de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, a obra do século XVI, que já foi, né, usada em vários contextos, por exemplo, peças publicitárias, né, que retomam a Mona Lisa, né? E até em brincadeiras aí pela internet ela ressurge sempre. E é uma das obras mais famosas do mundo, né? Pois bem, peguei como exemplo um poema não tão famoso, mas de um famoso poeta mineiro, chama-se Enio César de Moraes, se chama Outro Apólogo. Foi escrito em 2015 por mim. E uso este porque eu conheço bem o processo de produção, fica bem mais fácil até esclarecer o processo, como se deu esse processo de intertextualidade. Temos aqui no poema o seguinte: linhas, agulhas, alfinetes dançam nas mãos da costureira, furos, emendas, macetes, trabalho de uma vida inteira. Quem é o mais importante? Discutem e cada um se vangloria. Coitados, sonham e se iludem, terão uma existência vazia. E outro professor a cena assiste frustrado. Essa há de ser assim na minha, nesta sociedade mercenária. Eu, do meu lado, caro Machado, tenho servido de boa linha a muita agulha ordinária. E aí, este poema estabelece relação com um outro texto, e antes de falar dos índices da intertextualidade, eu apresento a vocês a obra original, para que vocês mesmos cheguem à resposta, né? Então, vamos a ela no túnel do tempo aí. Um Apólogo é um conto de Machado de Assis que foi escrito em 1885. Prestem atenção aí. Um Apólogo de Machado de Assis. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa. Por que coso? Então, os vestidos e enfeites da nossa ama, quem é que os cose senão eu? Você?
Esta agora é melhor. Você é que os cose. Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante puxando por você, que vem atrás obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisso quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se diz que isto se passava em casa de uma baronesa que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada, ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, 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 plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe: ora, agora, diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete, de cabeça grande e não menor experiência, murmurou à pobre agulha: anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espeto, fico. Contei esta história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. E aí, gostaram do conto? É um conto bem interessante, né, e propõe a reflexão a respeito das relações, né, entre as pessoas, né, na sociedade, a importância de cada um, né, no seu papel e às vezes a questão da própria vaidade, né, da arrogância, às vezes, de se achar mais importante e, enfim, não são boas as reflexões. Pois bem, retomando o poema, que índices nós temos então, agora que conhecemos o texto original, que podem, né, estabelecer a relação? Primeiro, o título é Outro Apólogo. Sugere que existe um anterior, que poderia ser escrito pelo próprio autor e ainda assim já haveria relação aí de intertextualidade, né, o diálogo entre dois textos aí. Linhas, agulhas e alfinetes aparecem naquele texto original, assim como costureira. Eles discutem. Lá no final do texto, né, o professor diz que tem servido de agulha a muita linha ordinária. Aqui nós temos uma construção semelhante, tenho servido de boa linha a muita agulha ordinária. É um outro referencial. Temos aqui outro professor e o vocativo, caro Machado, que é uma referência direta ao autor Machado de Assis. Então, agora que conhecemos o texto original, fica bem mais fácil, não é verdade? Perceber as relações de intertextualidade.
Espero que tenha ficado claro, então, o conceito da intertextualidade. E aqui eu vou deixar para vocês um desafio. O nosso hino nacional traz ali algumas marcas de intertextualidade. Vocês conseguem perceber? No próximo encontro eu revelo para vocês onde exatamente elas estão, as marcas de intertextualidade, bem como com que texto elas dialogam, ok? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até a próxima.